E Camila, tem algumas perguntas aqui, obviamente, mas o papo tá super bacana. Eu acho Tá que tá dando mesmo. para esclarecer muito para as mães. Não digo só para as mães, né? E tem uma pergunta que foi feita que eu acho que é até bacana a gente trazer aqui. Como incentivar uma paternidade equilibrada e responsável após o divórcio? Olha, quando eu pego casos, né, que vem aí com uma discussão de guarda, vem com uma discussão de pensão alimentícia, eu acho que a gente, enquanto advogado, a gente não precisa falar só sobre direito. Eu acho que quando vem um cliente ou uma mãe, né, narrando essa situação, eu acho que a gente pode pontuar isso, né? A gente pode passar essa orientação de que não é mais cabível, não é mais aceito. é, Outra coisa senão uma coparentalidade, né? Que é Sim. essa cooperação aí dos pais para visando o melhor interesse da criança. Então, eu acho que é nosso papel. A gente sabe que assim, a gente, né, passa orientação, a gente divulga informações. Não é todo mundo que escuta, não é todo mundo que exerce, mas eu acho que é extremamente importante. Eu acho que tem que ter uma conscientização aí dos pais, até falando antes de um divórcio, a gente já tem a informação, né? Se der errado, eventualmente, aí eles já estão sabendo o que está por vir. Então, assim, sempre exercitar. É uma coisa que tem que ser exercitada enquanto eles estão casados ou têm a união estável, então eles estão vivendo juntos, eles já precisam exercitar, né, essa responsabilidade, não deixar só a cargo da mãe, né? Então, vai, assume, é sua responsabilidade também, né? E você vai ser chamado por ela, você vai ser demandado por ela, mais dia ou menos dia. A gente sabe disso. Se o pai, por exemplo, não quero visitar. Venha, vai visitar. Porque é também um direito da própria criança. Sim, conviver Não é com. só o pai falar, ai, mas eu não quero. Tudo bem, mas é um direito do seu filho conviver com você. Para a criança de se desenvolver, né, de maneira integral, a gente lê muito isso na jurisprudência, é incentivado que tenha aí um convívio, uma participação dos dois. Então, é algo que a gente sempre tenta alcançar, né, Vivi? Às vezes a gente Eu não digo que consegue. colocar ambos os pais estarem na rotina do filho. Sim, Isso é muito importante, porque você vendo o dia a dia da criança, exatamente o que ela necessita, o que ela passa, isso é importante, né? Não tirar isso do pai, né? Então a mãe trazer a criança para a rotina, entendeu? Então, se a mãe permitir isso, porque às vezes a mãe também ela acha que o pai não consegue fazer nada com a criança, não consegue trocar uma criança, não consegue dar banho, não consegue alimentar uma criança. Ah, vai para casa do pai só come miojo. E hoje em dia a gente tem isso às vezes acontece, infelizmente, mas eu acho que trazendo o pai para a realidade, mostrando que a criança realmente necessita do atendimento, dos cuidados de ambos, eu acho que isso incentiva a paternidade responsável também. Porque ele sim. vai ver, então assim, olha, você tem que levar a criança também para a escola, você tem que buscar a criança na escola. Hoje ela tem médico, ela tem psicólogo. Então ambos têm que, obviamente, estar dentro dessa rotina. Óbvio que isso acontece quando moram também perto, na mesma cidade, às vezes moram em outro estado, em outro país, isso aí se torna um pouco mais difícil. Mas não necessariamente afastar a criança desse convívio. Porque hoje em dia a gente tem o que? A internet. Né, gente? A gente está aqui conversando. Então, assim, tem pessoas que estão assistindo a gente do mundo inteiro. Uhum. Então a criança ela também pode, o pai pode, né, ter esse convívio com a criança e colocando a criança dentro colocando o pai na verdade, dentro da rotina da criança, ele vai entender as necessidades e fica muito mais fácil. A mãe ela tem que se explicar menos para o pai do porquê vou comprar isso, do porquê vou fazer aquilo. Porque ele fala, poxa, realmente a criança está precisando, né? E às vezes está pagando a pensão, mas sabe que a criança precisa de um valor por fora, né? Porque às vezes a pensão ela é contada, mas a criança naquele mês ela precisou de uma medicação especial. A criança naquele mês, ela precisa de comprar roupa, ela precisa de comprar um outro sapato. A criança cresce, ela pede roupa em um mês, entendeu? Uhum. Então, colocando o pai dentro desse contexto, né, dessa rotina, é muito mais fácil dele enxergar e falar, poxa, é verdade. Eu preciso realmente comparecer mais, ajudar mais, de todas as formas. Porque o pai acha que ajudar não, porque eu nem posso usar esse termo, o pai não tem que ajudar nada, É. né? Então, assim, o pai ele tem a obrigação, como a mãe também tem essa responsabilidade, o pai também tem essa responsabilidade. Então, participando de tudo isso, fica muito mais fácil dele entender e poder colaborar, né? E ele não vai falar, eu tô pagando mais esse mês. Não, não é que tá pagando mais. Ele viu a necessidade. Então, independente do que ele paga, né, seja definido judicialmente ou não,
ele vai ver a necessidade da criança, por que não ajudar a comprar o resto das coisas? Né? Tirar essa sobrecarga da mãe. Porque foi o que você falou. A mãe, tendo ou não tendo, ela tem que dar um jeito. Ela tem que se virar. Então, o pai, às vezes, não enxergando aquilo, ele fala, é exagero da mãe pedir. Então, quando a mãe pedir, ela não precisa se justificar. Ele vai falar, poxa, é verdade, eu preciso ajudar. Então, ele vai ajudar de uma forma muito mais responsável, né? E aí, se quiser complementar alguma coisa nesse Não, você sentido... tava falando, eu tava até pensando, sabe que uma coisa pra mim, que você tava falando dessa participação, e eu lembrei, pra mim é uma coisa assim, eu não consigo entender, um dia eu vou encontrar palavras pra descrever o sentimento, mas quando a criança vai pra casa do pai, muitos casos, a mãe prepara a mochilinha, né? É, a famosa mochilinha. A famosa mochilinha. Então, assim, acontece, né, Vivi? Você é testemunha que isso aí é comum. Com as coisas da criança, o que que a criança vai precisar? Né? A roupinha, às vezes tem a comida, a listinha, ó, tá tomando remédio, tem que dar remédio essa hora, né? Tem que dar, não pode comer XYZ, às vezes tem uma alergia que às vezes o pai nem sabe, né? Então, ela deixa tudo ali escritinho, bonitinho, pra aquela criança vá conviver com o pai, porque o pai não sabe se tem alergia, não sabe ali se a criança já foi introduzida algum alimento, já tem as roupinhas lá. Então, assim, às vezes o pai não tem uma muda de roupa da criança em casa, ele pega a própria roupinha que a mãe manda e devolve aquela, e às vezes nem é lavada, né? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Esse é o devolve filho. A criança com banho tomado, com a comidinha, cadê as coisas né? da criança na casa dele? Primeiro, cadê as roupinhas? Cadê o armário, né? Qual que são as alergias? Quais são os remedinhos? Quais são os horários? Ele é filho também. Se a gente tá falando de igualdade, ele também tem que ter essas informações, né? E essas coisas dentro de casa, né? Exatamente. Não pode ficar só a cargo da mãe. Mas você sabe o que que é? Eu acho que ainda muitas pessoas, muitos genitores, não tô generalizando, não tô falando que são todos, tá? Mas eu vejo em alguns processos que o genitor, ele ainda fala assim, mas eu não vou cuidar do filho, isso não é meu papel, né? A mãe que vai cuidar. Ela cuida melhor. Gente, se você tem, claro, né, uma situação em que tem a guarda compartilhada, ou a pessoa tem completa capacidade para exercer aquela guarda, não tô falando que tem alguma restrição, não tem risco, tô falando de um cenário bacana, assim. Então, não tem porquê. Né? Você também tem total competência para fazer aquilo. Vai e assume, a responsabilidade é sua, né? Em nenhum momento a convivência tem que ser 50%, 50% para cada um. Vocês podem estabelecer ali o que for melhor para vocês, para a rotina de vocês, para a rotina daquela criança, respeitando a rotina daquela criança. Não tem que ser divisão de 50% para cada um. Não, nem um leva na escola, o outro pega. Um leva no inglês, o outro pega, já leva no teatro, já devolve, vai jantar. A coparentalidade que a gente fala. A participação de fato. De fato e todos os dias. Então, assim, não é só ser pai de final de semana, quinzenalmente, né? Exatamente, porque aí você entra naquela pequena ausência que a mãe não tá, e você vê o filho no final de semana e acabou. Isso não é coparentalidade, né? Isso é por isso que é muito parecido com uma visita, porque como que é uma convivência de fato? É isso, é dia a dia, é rotina, é ter interesse, querer isso, né? Então a gente tem sim que tentar uma divisão aí de tempo, de convivência entre os dois com a criança, de que seja o máximo de participação possível. E se os pais entendem-se de fato como isso é importante para o desenvolvimento psicológico da criança, né? Sim. Ela vai se tornar um adulto muito mais confiante, porque ela teve tudo isso na infância, na adolescência. Agora, se ela cresce, vendo os pais só brigando, cada um puxando a corda para um lado, não adianta. Vira um adolescente. Adolescente a gente já sabe que é um aborrecente, né? Que a gente brinca. Já é meio rebelde. Ainda quando passa por tudo isso, não é fácil. E essa sobrecarga em cima só de um realmente é complicado.